Olá, estamos de volta. Agora vamos dar continuidade à aula de análise química 1. Agora estamos com a videoaula número 1, parte 2. Tá? Continuação de segurança e boas práticas no laboratório. Então vamos agora para a parte de tópico, instruções para o trabalho de laboratório. Tá? Boas práticas. Então lembrando que a parte 1 nós vimos a parte de segurança e agora a parte 2 vamos ver a parte de boas práticas. Né? Lave a vidraria imediatamente após o uso com água e detergente neutro, diluído a 50%. Então, não se utiliza detergente da forma que ele vem comercialmente. Tem que ser detergente neutro e tem que fazer uma diluição no laboratório de 50%, ou seja, a metade do detergente para metade de água. Por quê? Porque o detergente vindo concentrado, se você não remover totalmente, ele pode ficar com um resíduo de detergente na vidraria. E isso vai impactar diretamente na tua análise. Tá? Então você tem que, para facilitar a retirada total dele, ele tem que ser diluído a 50%. E no final passe água deionizada, tá? Que vai estar lá nas pipetes. Né? Então aqui tem o detergente neutro, tá? Ele já está aqui diluído na proporção de 50%, metade de água e metade de detergente concentrado neutro. Tá? E aí nós temos aqui a água deionizada, né? Que é preparada lá no tambor, fica lá armazenado a água deionizada e é enchido as pipetes para poder utilizar para fazer o enxágue final de toda a vidraria. Com isso você não vai ter resquícios de material e nem de detergente para não ter uma contaminação cruzada da tua análise, da tua amostra. Lembrando que você também vai usar, né, as escovas para remoção, né, de material sólido que tiver aderido na vidraria e a esponja dupla face, né, que é para facilitar também a remoção do material na hora da limpeza. Não esquecendo que no final, né, tem que passar na toda a vidraria a água deionizada. A melhor maneira de remover gordura é ferver com uma solução fraca de carbonato de sódio. Tá? Então, em trabalhos no laboratório, onde você vai trabalhar com óleo mineral, ou óleo vegetal, óleo de soja, ou óleo lubrificante, tá? Você não vai conseguir retirar totalmente esse óleo só através de detergente neutro e água. Tá? Então você vai ter que ferver, preparar uma solução de carbonato de sódio, tá? E vai ser removido esse óleo através da reação com carbonato de sódio a quente, aí que você vai ter a garantia que você está removendo todo o óleo residual da tua vidraria no laboratório. Isso para trabalho com óleos. Tá? Pode-se usar acetona também? Também pode. Pode usar acetona e outros solventes para remoção da gordura, não tem problema nenhum. A única coisa que você não pode usar é soluções alcalinas fortes. Então a acetona, tá? A acetona também remove, então você pode usar acetona, tá? Para remover gordura. Tá? A única coisa que você não pode é, exemplo aqui do hidróxido de sódio, que é uma substância alcalina, é uma base. Tá? Ela ataca o vidro, então por isso que você não pode utilizar para remoção de gordura. Então, ou acetona, né, ou solução de carbonato de sódio. Embora o carbonato de sódio tenha características alcalinas, né, tá? Ele é um composto alcalino mais fraco. Tá? Então, por isso que ele não vai atacar a nossa vidraria. A remoção de todo e qualquer resíduo, detergente ou outros materiais de limpeza faz-se absolutamente necessária antes da utilização das vidrarias. Claro, se tiver algum resíduo de material analítico ou de detergente, ele vai impactar diretamente na tua análise e vai prejudicar o resultado da tua amostra. Então, todo detergente e todo particulado que tiver material tem que ser removido e retirado, tá, da vidraria. E, mais uma vez, no final, passando água deionizada. Além dos materiais de limpeza, a remoção dos resíduos, conforme eu comentei agora há pouco, de análise é particularmente importante, pois leves traços dos mesmos interferirão com reações alterando os resultados das análises. Nós chamamos isso de quê? De contaminação cruzada. Ok? Então nós temos um caso aqui de uma vidraria, tá? Que supostamente ela está limpa, tá? Ela está molhada, mas visualmente aqui
ela está limpa, está molhada, tá? Só que nós imaginamos que foi feito todo o tratamento de limpeza com detergente, tá? A remoção dos resíduos com água, tá? E depois passou água ionizada. Tá? E nós temos aqui uma amostra que nós vamos utilizar para fazer análise. E vou ter que transferir essa amostra para cá. Tá? E veja o que aconteceu. Tá? Ela estava com partículas incolores, supostamente parecia que ser água, só que houve uma contaminação. Coloquei minha substância nela e ela estava contaminada, ou seja, houve uma falha gritante aqui na limpeza dessa vidraria. Com isso, eu perdi minha amostra. Tá? Ou seja, já está contaminada, não tem o que fazer mais, eu tenho que descartar essa amostra. Então, houve aqui uma chamada de contaminação cruzada. Quando lavar ou enxaguar pipetas ou buretas, tenha cuidado para não deixar a ponta bater na pia ou torneira, o que tornarão as mesmas impróprias para medidas precisas, ou seja, quebrou a ponta da pipeta, tá? E da bureta, tá? Não tem o que fazer, tá? Quebrou a ponta, então tem que tomar o máximo de cuidado com a ponta da pipeta, né? E a ponta da bureta. Quebrou, é descarte, não tem o que fazer, tá? E vocês vão perceber que são vidrarias grandes, que a cuba teria que ser bem maior. Então você não vai conseguir fazer a inserção dela dentro da cuba. Então tem que tomar o máximo de cuidado na hora de fazer a higienização dela. Tá? E outra coisa importante, tá? Elas na hora da secagem. Tá? Por quê? Porque na hora da secagem ela tem que estar com o escoamento de toda a água ionizada que você passou nela. Então você tem que tomar cuidado, então na hora, principalmente essas duas vidrarias, tá? É com a ponta dela. Quebrou, trincou, elas têm que ser descartadas, já perdeu a precisão, não tem como utilizar novamente. Tá? Seque tubos, frascos ou outros materiais, mantendo-os suspensos através de ganchos ou colocando-os sobre cestos, com a boca para baixo e deixando-os secar ao ar. Né? Lembrando que vidrarias volumétricas você não pode estar colocando em estufas. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a bureta. Tá? Então, a bureta ela vai ficar, né, para secagem ela no suporte universal com a garra específica para a bureta. Tá? Ela tem que ficar invertida com o bico, com a ponta para cima, e não esquecendo da válvula, né, que a válvula ela tem que estar aberta para poder ter o escoamento da água ionizada para poder fazer a secagem natural. Tá? Ela é uma vidraria de precisão, então não pode ser secado em estufa. Outra vidraria também é a pipeta, mesma coisa. A pipeta, no caso, já tem um acessório no laboratório específico, tá? Mas mesmo assim, que é a porta-pipeta, ela tem que ficar de ponta para cima, para, mesmo caso da bureta, ter o escoamento da água de lavagem final, que é a água ionizada. Tá? Ou, no caso, um exemplo aqui, é o balão volumétrico. Então, o balão volumétrico é uma vidraria precisa, de precisão. Então, eu não posso fazer secagem na estufa. Então, eu posso usar o quê? Um suporte universal com argola, né? E aí eu posso deixar ela invertido, de cabeça para baixo, para poder também fazer o escoamento. Existe também algumas áreas no laboratório que você pode deixar pendurar vidrarias lá, tá? Que são ganchos que ficam geralmente próximo da pia e que você pode deixar ele geralmente em 45 graus, tá? São suportes perto da pia em que você pode deixar a vidraria lá e secar ao natural. Principalmente as volumétricas que não pode ser secagem com aquecimento. Para secarem as vidrarias na estufa, a temperatura de secagem não deve exceder a 140 graus. Tem que tomar o máximo de cuidado, tá? Porque a estufa ela pode chegar até 210, 220 graus. Só que a temperatura máxima ideal para uma secagem de vidraria na estufa é 140. Por quê? Porque você aquece, ela volta à temperatura ambiente, aquece e aí você diminui trabalhando com a temperatura mais alta, você diminui a vida útil da vidraria e ela pode ter a tendência a trincar durante as análises.
Nunca aqueça um material de vidro utilizando para medidas volumétricas. Tal material deve ser secado à temperatura ambiente. Então foi o caso que eu comentei agora há pouco, no caso que é o balão volumétrico. O balão volumétrico, né, é uma vidraria de precisão, então eu não posso secar em estufa, sempre em temperatura ambiente. Tá? Não armazene soluções alcalinas em vidrarias volumétricas. Tampos e torneiras podem emperrar. Também não armazenar em frascos de vidro, pois reagem com esse material, causando risco de acidente. Então, lembrando, quando eu tenho soluções alcalinas, quais? Hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, são bases, soluções alcalinas. Eu, de hipótese nenhuma, eu posso armazenar em frasco de vidro. Por quê? Porque ela reage com o vidro e geralmente a parte do fundo se solta, tá? Ela trinca e aí tem o risco de acidente. Então, aonde é que eu tenho que armazenar soluções alcalinas? Em frasco de plástico. Tá? E, além disso, eu também não posso estar deixando armazenamento em vidrarias que tenha rolha de vidro. Por quê? Porque ele vai emperrar. Tá? Ele vai reagir e vai emperrar, você depois não vai conseguir tirar dessa tampa dessa vidraria. Isso acontece muito com balão volumétrico. Então, tem solução alcalina, né, base, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, tá? Hidróxido de sódio, não deixa armazenado dentro do balão. Já prepara a solução e retira o mais rápido possível, para não perder a vidraria. Não contamine os reagentes químicos e soluções com pipetas e espátulas sujas, com outras substâncias. É o que nós falamos aqui de contaminação cruzada. Onde acontece muito isso? Isso acontece diretamente aonde? Na balança e no local de trabalho, onde tem vários reagentes que você está pipetando, né? Ok? E o que acontece? E utilizando uma pipeta só. Então, para cada reagente, uma pipeta e sempre deixando ela ao lado. Por quê? Porque não dá para fazer marcação na pipeta, né? E depois você não vai conseguir identificar. Então, toma bastante cuidado, que você colocou uma pipeta em outro reagente, ele contaminou ele totalmente, tem que descartar. E se você não perceber essa boa prática, o que vai acontecer? Você vai ter impacto diretamente na tua análise, porque a tua análise vai estar contaminada, porque ocorreu uma contaminação cruzada. Esse fato também ocorre lá na balança, já não com pipeta, e sim com a espátula. Então tem que tomar o máximo de cuidado na utilização da espátula na hora da pesagem do reagente sólido. Tá? Porque se também tiver troca e mistura de espátulas com reagente, perda do reagente, e se você continuar a análise com esse reagente contaminado, vai impactar diretamente no teu resultado, porque ele vai ocorrer uma contaminação cruzada. Na preparação de diluição de uma solução, use água deionizada. Então, lá no laboratório tem o deionizador, né? Tem lá o barrilhete, onde vai estar a água deionizada, e enche-se os pisetes com essa água. É com esta água que vai ser utilizada para a preparação de soluções e realizar as análises. A água da torneira é só para enxágue, tá? Na hora da lavagem. E aí o enxágue final, não esquecendo que é com a água deionizada. Utilize pérolas de vidro ou cacos de porcelana ao aquecer líquidos. Tá? Quando for aquecer líquidos, utilize as pérolas de vidro. Tá? Qual é a função da utilização das pérolas de vidro para fazer no trabalho de aquecimento? Ela vai equalizar, vai deixar a temperatura interna da sua solução aquecida uniforme, evitando que fique tendo ebulições excessivas ou respingos. Então, não esquecendo de utilizar a pérola de vidro. E essa pérola de vidro ela é reutilizável. Depois que fizer as análises, é só lavar, secar e pode ser utilizado novamente, porque o material dele é de vidro, ele é reciclável. Rotule sempre qualquer solução que venha a preparar, identificando-a quanto à substância química. Então, sempre tem que ter identificação em tudo que você está trabalhando no laboratório. Tá? E quando você preparar soluções, tá? Sempre tem que ter a identificação da substância química, a data de preparação, data de validade e a sua concentração. Tá? Então, sempre tem que estar, todas as soluções têm que estar rotuladas. No laboratório tem esses rótulos, essas etiquetas, e aí você tem que colocar essas informações. Data de preparação, data de validade, concentração e qual é a substância
que você preparou, tá? A solução. Então, nada no laboratório pode ficar sem a identificação. Tá? Lembrando que para a identificação de frascos de vidraria, você usa o quê? Aquela caneta de retroprojetor. Não esquecendo como boa prática que no término da atividade, você tem que retirá-la para não ter problema de você utilizar um frasco ou uma amostra com um material que já estava escrito na vidraria. Então isso entra como uma boa prática. Na hora da lavagem da vidraria, retirada total do que você marcou na vidraria com a caneta de retroprojetor. Use bastão com proteção plástico ou de borracha para evitar riscos ou trincar o interior de recipientes de vidro. Tá? Então no laboratório vocês vão ver lá que vai ter 2 tipos de bastão de vidro. Uma com uma ponta com a borracha e o outro sem a borracha. Tá? Esse de borracha é para fazer o quê? A remoção de material que está impregnado no LMI ou no BEC, na vidraria. Tá? Então, para não ter contato vidro com vidro e você riscar e perder tua vidraria, você então faz a remoção com essa ponta, que é a ponta de borracha, né, para facilitar e não ter problema de riscar a sua vidraria e também perdê-la facilmente. Porque depois que ela ficar riscada, ali é um ponto crítico que durante um aquecimento aquilo pode se romper e aí tem uma trinca e se for um aquecimento de um inflamável, com certeza vai pegar fogo na tua atividade. Aí tem um risco de incêndio. Frascos vazios de reagentes, solventes deverão passar por uma tríplice lavagem com água. Após esta limpeza, poderão ser reutilizados ou descartados. Então, no laboratório, tem frascos, né, de reagentes, que quando se termina esses frascos aqui, você pode reutilizar, sem problema nenhum, tanto de plástico como de vidro. Tá? Só que tem que tomar o máximo de cuidado que quando termina o reagente, ainda fica traços desse reagente aqui dentro. Então tem que fazer uma tríplice lavagem com água 3 vezes, ok? E aí depois, ou você descarta se você não for utilizar ele, e você reutilizando, você faz o quê? A colocação da tua solução aqui dentro. Pode ser reutilizado ou não. Mas se não for reutilizar, independente disso, você tem que fazer essa tríplice lavagem, porque você não pode descartar frascos de reagentes sem fazer essa lavagem, ok? Porque ainda vai conter traços desse reagente aqui dentro. E aí tem um risco de contaminação ambiental. Em geral, podem ser descartados diretamente na pia, sob água corrente, os compostos solúveis em água e com baixa toxicidade. Então, peraí, mas como é que eu vou saber se eles são solúveis, têm baixa toxicidade? Voltamos lá para a aula anterior. Aí, aonde é que está isso? Ou nos pictogramas diretamente na etiqueta, no rótulo do reagente, ou na FISPIC, que você vai poder consultar. Então, essas informações vão estar lá na FISPIC e é daí que você vai saber se pode ou não descartar esse composto na pia. Tá? Se não, vai ter um local, um recipiente específico para isso. Para os orgânicos é preciso que também sejam facilmente biodegradáveis. Tá? Os inorgânicos têm que ser solúveis em água, tá? E os orgânicos têm que ser facilmente biodegradáveis. Também essa informação vai estar na FISPIC, tá? Para consulta. Tá? Isso para orgânico. Os demais compostos não devem ser descartados na pia, e sim em locais específicos ou entregues ao responsável técnico para as devidas providências. Então, viu lá na FISPIC, não é solúvel em água, inorgânico. O orgânico não é biodegradável em hipótese nenhuma, tá? Ou ter aquele pictograma que é nocivo ao meio ambiente. Então, vai ter que ser reservado os resíduos dele para um descarte específico. Alguns materiais podem ser descartados no lixo comum. Agora a gente já está falando dos sólidos. Desde que não tragam riscos ambientais, esses deverão ser descartados em lixo específico ou entregues ao responsável técnico para as devidas providências. A mesma coisa. Caso tenha resíduo sólido, tá, e tiver pictograma, tá, de nocivo ao meio ambiente, ele vai também ter que ser colocado em um recipiente específico. Caso contrário, pode ser colocado no lixo comum. E aqui nós temos o quadro de incompatibilidade. Tá? Você não pode, na realidade, armazenar
compostos químicos, né, de forma aleatória, tá? Então tem que respeitar a incompatibilidade entre eles. Tá? Por quê? Porque senão pode ocorrer o quê? Tem o risco de explosão, risco de detonação, risco de volatilidade do composto e ele ser tóxico, né? E tem o risco de incêndio. Né? Tem que tomar o máximo de cuidado. Então, no caso aqui, nós temos essa tabela que ela vai estar informando quais são os compatíveis, ou seja, não tem risco nenhum, eu posso armazenar eles próximos. Tem os incompatíveis, não posso armazenar de forma nenhuma eles próximos. E tem os de precaução. Precaução é aquele que eu posso até armazenar, mas às vezes eu tenho que com temperatura controlada, ou temperatura alta, ou temperatura baixa, e aí eu tenho que ter eu tenho que ter alguns cuidados para poder tomar alguns cuidados para poder armazenar eles juntos. Se eu não manter com esses cuidados, aí existe esse risco, esses 3 riscos que eu citei agora há pouco. Tá? No caso aqui, eu tenho um exemplo de ácido acético que é inflamável, tá? E tenho aqui o nosso dióxido de manganês, que é oxidante. Tá? Então, ácido acético, né? Dióxido de manganês, que é oxidante, tá? E nós temos aqui o ácido acético, que é inflamável. Ok? Então, visualizando aqui na tabela, tá? O oxidante, tá? Com o inflamável, tá? Eu vou ver que eles são incompatíveis. Então, de forma nenhuma, eu posso armazenar o nosso óxido junto com o ácido acético. Tá? Porque existe esse risco de o incêndio, ou explosão, ou detonação, tá? Ok? Ou eles reagem e formam o quê? Vapores tóxicos que podem contaminar meu ambiente. Tá? Ok? Então aqui nós finalizamos a nossa parte 1 e parte 2. Neste caso aqui foi a parte 2. Né? Então, o material referente à apostila da aula número 1 encerra-se aqui, ou seja, o tópico segurança, tá? E boas práticas do laboratório. E até a próxima. Obrigado.